Muito bom dia a todos, domingo pela manhã, e eu tenho que ter bastante reflexão para falar a respeito da rádio que não paga. Eu tenho recebido muitas perguntas de muitos ouvintes, perguntas estas que serão respondidas, eu pretendo respondê-las hoje. Para vocês terem uma ideia, foi ontem ou anteontem, eu tive a oportunidade de ver uma interessante postagem do Luizinho Campos, que é um homem que eu parabenizo pelas suas atitudes, contando que foi à Basílica de Nossa Senhora Aparecida com a sua mãezinha, a Dona Glória, uma amiga dela, agradecer por problemas de saúde que foram sanados e, sobretudo, pedir pelo pagamento do trabalhado, daquilo que por ele foi trabalhado e que ele não recebeu até hoje. Assim como todos nós da Rádio Tupi não recebemos desde agosto, eu digo inclusive aqueles que hoje voltaram, aqueles que, premidos provavelmente pela circunstância, pela dificuldade e pelo aceno de um salário contra outros 7 devidos, então acabaram voltando e não nos cabe criticar. Voltaram, muito provavelmente ganharam luz daqui para frente, mas se esqueceram até agora dos 7 que estão devendo. Então, para vocês terem uma ideia, recentemente também eu vi, existe um zap chamado Paga Tupi, entre os funcionários todos que estão em greve, que não aceitaram essa volta por apenas um salário, e salários daqui para frente, meio que olvidando, esquecendo os outros 7 salários devidos. Eu ouvi vários comentários de alguns colegas dizendo: olha, puxa, nós estamos muito calmos. E aí teve um que não fazia parte do grupo, ou fez parte não sei como, disse assim: não, mas todos têm que entrar na justiça. E alguém respondeu com muita razão de ser: todos entramos na justiça. O grande problema é que a justiça é muito lenta mesmo. A mim me parece que, se por um lado tem juízes bastante preparados, tem outros, infelizmente, medrosos e despreparados. E o patrão, geralmente, ele se beneficia desses, né? Isso, lamentavelmente, acontece. Mas não querendo perder o assunto, eu volto na história para dizer para vocês o seguinte. Em janeiro de 98, ou seja, há 19 anos atrás, eu estava muito bem obrigado na Rádio Globo. Mas percebi que haveria mudanças e consegui um contato, na época, na Rádio Tupi, sou Alfredo Raimundo, e a partir de março eu entrei para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E devo dizer que fiz isso consciente e com muito orgulho. Na Rádio Tupi eu fiz todos os horários, fiz horário de 9 ao meio-dia, de 6 às 9, fiz também férias de todo mundo que trabalhava na Rádio Tupi, do Pedro Augusto, do Apolinho, do próprio Luiz Ribeiro. Tive o meu horário foi um dos primeiros horários a ser o primeiro lugar de audiência, que era de sábado para domingo, uma coisa assim. E devo dizer para vocês que desses 19 anos, ao longo desse meu trabalho ininterrupto quase, a não ser eventualmente por problema de saúde, mas por pouco tempo, sempre fui trabalhador, honrei meu compromisso e recebi em dia. Essa foi, e será, enquanto ele estiver vivo, e nós esperamos que por muito tempo, a característica de um homem chamado Alfredo Raimundo, que fazia das tripas do coração para poder pagar em dia. Tinha até uma frase curiosa, dizia: a Tupi paga pouco, mas paga em dia. Então, esse trabalho
do Alfredo Raimundo, ele resgatou, digamos assim, a credibilidade de uma rádio que estava em descrédito antes do Alfredo chegar, graças ao convite de um grande homem que já se foi, que foi presidente daquela rádio, chamado Dr. Ibanor Tartarotti. Então, esse período foi um período interessante, de luta, de batalha, mas de homens responsáveis, de uma rádio responsável que nos dava orgulho de dizer, né? Muitas das vezes, logo eu que sou patrono da Confraria dos Amigos do Rádio do Rio de Janeiro, em reunião com os amigos, num almoço que às vezes as pessoas pensam que a gente tem muito e não é verdade, que esse almoço cada um de nós paga a sua própria despesa, e é uma vez a cada semana, e mesmo assim você não tem necessidade de ir toda semana. Quantas e quantas vezes eu dizia com orgulho, não, a Rádio Tupi, por exemplo, se o pagamento é dia 5 e dia 5 cai no domingo, dia 3 está na conta, e realmente estava na conta. Então, eu diria sem medo de errar que até graças a isso, e graças ao meu tempo de trabalho, ao longo de muitos anos, inclusive na Globo, na Manchete, na Tamoio, e graças também ao fato de eu ter sabido, e aconselhar os mais jovens isso, de eu ter sabido economizar 20%, 30% do meu dinheiro a cada mês, eu pude fazer um patrimônio que hoje me dá uma certa tranquilidade, e pude fazer uma economia que igualmente me dá uma tranquilidade, até porque onde fui, talvez muito mais graças a Deus do que ao meu talento, eu fui um profissional de destaque. Se não fui uma grande estrela, pelo menos não passei despercebido. Mas o que me dói é que a maioria dos meus colegas não teve esse tempo e provavelmente até sequer teve esse destaque. Então, em função disso, essas pessoas hoje passam muita necessidade. Tem gente que alugou apartamento, que deixou de pagar e que fica se escondendo do senhorio na expectativa, imaginem vocês, a cada dia de ser escorraçado de onde não paga. E não paga porque não recebeu da Rádio Tupi. É ou não é uma vergonha? Mas não é um só, não. São vários, são muitos, dezenas. E como disse o nosso querido Luizinho, num ato a mais de coragem da sua grande personalidade, eu diria sem medo de errar que são centenas. Mas como centenas, Fernando Sérgio? Porque quando se instituiu a crise, e digo com sinceridade, não sei até que ponto essa crise pode ser dessa atual diretoria, porque veio depois de tudo acontecido, quer dizer, está aí tentando e tomara que consiga. Mas quando se instalou a crise na Rádio Tupi, que foi a venda da sede antiga para a compra de um lugar meio que faraônico, onde se fizeram reformas absolutamente desnecessárias e com muito gasto, e aí começaram os atrasos de pagamento, e as pessoas assustadas, grandes profissionais assustados, né? Meio que porque de repente ninguém dava notícia. Os diretores de então desfilavam de terno e gravata, sorriam para todo mundo e não diziam quando era o pagamento. E essas pessoas começaram então, 2 anos antes de eclodir a greve, começaram então a ter dificuldades, a viver sem os seus salários, ou com parte dos seus salários. E eram muitos. Havia naquela época, pertencente aos associados, e por que não dizer a própria Rádio Tupi, que pertencia aos associados, o Jornal do Comércio. Segundo consta, com mais de 200 funcionários, a Nativa FM com 20 e tantos, 25, e a Tupi, não sei, me parece até com perto de 300 funcionários. E de repente, alguém decidiu
por falta de numerário, o fim do Jornal do Comércio, um jornal que, salvo eu estar mal de memória, era impresso ininterruptamente há 187 anos, que não era só o jornal, ele tinha uma gráfica, e essa gráfica imprimia outros jornais, e foram desarrumando de tal forma mal administrativamente, que esse jornal foi falindo. E de repente alguém chama alguém e diz assim, olha, você demite todos os funcionários do Jornal do Comércio. E a pessoa chamada disse assim, olha, doutor, nós não temos caixa para demitir, porque tem que pagar os direitos. E aí o cidadão em questão disse assim, não, demite eles que vão procurar na justiça. E assim foram demitidos todos funcionários do Jornal do Comércio. Eu me lembro de um senhor de cabeça branca que tinha 36 anos de Jornal do Comércio e que saiu com uma mão na frente e outra atrás. Todos eles estão na justiça. Pouco depois veio o fim da Nativa, porque não dava mais para segurar. Não dava mais. A Nativa pagava o aluguel de um canal, que seria e voltou a ser da Antena 1. A Nativa pagava um royalty, se não me falha a memória, a Rede Bandeirantes, que é proprietária do nome, e mais os funcionários. Demitiram os 22 funcionários da Nativa, os 22 funcionários, ou um pouquinho mais, da mesma forma. Olha, vai procurar na justiça porque não tem dinheiro. Sobrou a Tupi. Quando sobrou a Tupi, de repente, um dos diretores me liga, que eu vou preservar o nome, e diz assim, que obviamente não era o seu Alfredo Raimundo, que era um homem até, reitero, que fez o que pôde para que tal não chegasse, tanto é que foi saído praticamente, e tiraram, antes de sair, tiraram dele o poder. Esse rapaz, um diretor de poder menor, me ligou e falou, Fernando, nós vamos demitir 71 pessoas. Mas eu devo dizer para você o seguinte, eles eram os diretores acima, os tais que demitiram Alfredo Raimundo. Eles falaram que depois da demissão, isso era pouco antes de setembro do ano passado, antes dessa demissão, eles me falaram que ao demitir isso vão botar os salários em dia. Eu lamentei e 71 colegas nossos foram postos na rua da mesma forma. Ou seja, vai contando aí. Ou seja, vão procurar na justiça. Pais de família, chefes de família, donas de casa. E ficamos nós, um ou outro mês atrasado, a gente segurando, lutando, batalhando, confiando, mas só que não houve o cumprimento da palavra daqueles que falaram de que os salários estariam em dia. Não estavam em dia. Aí, em função disso, quando chegou, nós já não tínhamos, no ano de 2015, recebido o 13º. Quando chegou em agosto, eles não conseguiram sequer pagar o salário de cada um, levando em consideração a diferença. Um ganhava mais, outro ganhava menos, mas nem isso. Deram parte de salário. E depois não tinha mais notícia. Então conta aqui comigo. Assim fica melhor. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, véspera de Natal. Todos nós não recebíamos há 5 meses, apenas o ticket de refeição e o vale transporte. Mais nada. Todos, inclusive estes que estão hoje lá trabalhando, dando o seu suor, recebendo até a partir do mês que voltaram a trabalhar, que aceitaram a proposta, mas
sem plano de saúde, mas sem como serão pagos os tais 7 meses que nos devem a todos. Então houve a greve. Então houve a greve porque era inevitável haver essa greve. As pessoas não aguentavam mais. As pessoas não aguentavam mais. Eu me lembro quando na primeira assembleia apareceu um preposto lá do comercial da emissora, um discurso meio que patético, e até depois no final ofensivo, porque ninguém estava se ofendendo ali, a gente estava tentando resolver o nosso problema, mas esse cidadão dizia, gente, não vamos entrar em greve, porque senão a rádio não vai aguentar. E eu disse que quem não iria aguentar éramos nós, mas principalmente aqueles, em sua grande maioria, menos favorecidos pela sorte, menos favorecidos pelo trabalho, que tinham um valor imenso, têm um valor imenso, dedicaram anos de suas vidas a essa emissora e que saíram com uma mão na frente e outra atrás. Naquela ocasião foi decretada a greve. Primeiro, greve de um dia, depois de 2 dias, depois de 3 dias, depois greve com tempo indeterminado, na expectativa de que os patrões oferecessem uma contrapartida. Ninguém queria fechar a rádio, ninguém quer fechar a rádio, em absoluto. Até porque se fechar, aí cada um vai para o seu canto e vai continuar com a sua miséria, com a sua dificuldade, com a sua falta de dinheiro. Muito bem. Começou a greve. Logo, a emissora entrou com uma ação judicial pedindo a ilegalidade da greve. Houve uma audiência de conciliação que ninguém chegou a acordo nenhum. E na ocasião eu fui a essa audiência como convidado, como membro da comissão de greve. E a desembargadora de então perguntou para o advogado da rádio, o senhor tem alguma proposta? Não, excelência. Mas o senhor não tem por quê? Porque não tem dinheiro. E outra coisa, queremos ver se a rádio continua a trabalhar, porque tem que ter pelo menos um número X de funcionários. E a desembargadora disse para ele, olha, excelência, trabalhar sem dinheiro, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então ficou aquele impasse. Veio uma liminar 5 ou 6 dias depois, dando a legalidade da greve. E provavelmente essa greve seria julgada 20 ou 30 dias depois, como de fato foi pelo Colégio de Desembargadores. Muito bem, passamos 15 a 20 dias nos reunindo em assembleias, mas sem nenhuma informação do que seria por parte dos diretores da emissora, que estavam realmente até meio que implodidos, porque um deles, o Maurício Dinep e o Solon, saíram, renunciaram e veio esse outro agora, que aí está, que mal eu conheço. Então vamos falar daquilo que eu conheço. Essa situação permaneceu desse jeito, ninguém tinha notícia de como seria, de que aconteceria, a gente se reunia e somos até hoje muito gratos ao padre, ao pároco da igreja de Santa Edviges, porque nos reuníamos lá, porque a rádio não nos deu espaço para que a gente reunisse, embora tivesse. E também somos gratos a 3 entidades. A Dom Orani Tempesta, da Igreja Católica, que no momento de grande sensibilidade, sabendo que os funcionários da Rádio Tupi não recebiam há 5 meses, nos disponibilizou 250 cestas básicas que chegaram de caminhão na porta da rádio para ser entregue lá e não foram, porque os diretores de então não autorizaram que descesse as cestas básicas, e graças à bondade do pároco da igreja de Santa Edviges, essas cestas básicas foram descarregadas em frente à igreja de Santa Edviges e conseguiram ajudar a muitos que nada tinham para comer. Depois veio a sensibilidade da LBV, do irmão Paiva Neto, que através do meu amigo Rafael Guedes
conseguiu 110 cestas básicas e mais tarde o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro conseguiu, junto à TV Globo, também cestas básicas. Então, isso de uma certa forma, ao longo desse pouco tempo hoje de greve, porém longo tempo sem receber, conseguiu resolver parcialmente o problema da maioria que não tinha como sequer levar arroz e feijão para dentro de casa. Mas o que acontece? Faltava pouco, 1 ou 2 dias, para que o Colégio dos Desembargadores desse o seu veredito se a greve seria legal ou não, e se fosse legal todos nós estaríamos demitidos, que assodadamente, apressadamente, sem conhecer a história de cada um, a atual diretoria, aí sim a responsabilidade desse senhor, que hoje é o atual presidente da Rádio Tupi, veio a determinação. Passa um telegrama para todos os grevistas e os demita por justa causa. Imaginem vocês, nós credores, nós que nos devem 7 meses de salário sendo demitidos por justa causa através de telegrama, porque não aceitamos aquela acenaçãozinha de um salário desse tamaninho contra outros 7 que não pagaram até hoje, nem aqueles que voltaram. E chegaram os telegramas. Chegaram os telegramas e houve assodamento, como eu digo. O que é isso? Pressa. Porque podiam ter esperado, né? Se houvesse o decreto da ilegalidade da greve por parte dos 11 desembargadores, aí sim, aí demitia e fim de papo. E a gente ia procurar na justiça, como de fato procuramos. Mas não, eles não esperaram. A ansiedade foi tamanha que eles soltaram antes. 2 dias depois veio a reunião dos desembargadores e todos, unanimemente, declararam a greve legal. Ou seja, eles não poderiam demitir, porque quando em greve, o contrato de trabalho está suspenso. Em sendo suspenso, não podem nem admitir e nem contratar. Mas aí uma nossa amiga pergunta, mas como é que estão contratando? Bom, em termos. Primeiro quero deixar bem claro que eu desejo que essa rádio progrida, consiga ultrapassar esse momento de grande dificuldade criado por seus diretores e que tenha a honradez de pagar aquilo que deve a todos nós. Então esse é o meu desejo. Desejo todo o bem possível a todos os que lá estão e também a nós que estamos fora de uma forma definitiva. Mas eu devo dizer para vocês que essa foi a realidade. Quer dizer, então aquilo que foi, de repente, dado como telegrama, como justa causa, se torna uma outra prova contra a lisura dessa emissora. O que a gente espera, na verdade, é que o bom senso se instale na cabeça de cada um dos seus diretores. E que a responsabilidade e a seriedade. Mas estão contratando, peraí, calma. Primeiro nós temos um político, né, que vocês sabem, hoje foi pedido até a prisão dele, se vai acontecer ou não, enfim, é um homem de muitos tentáculos políticos, e esse homem chega com uma vasta gama de dinheiro, sabe Deus de onde é que tira, não é isso? Então paga o seu horário. Nesse particular, mesmo que eventualmente exista algum tipo de contrapartida a nível de salário, sai do dinheiro que esse próprio político bota lá dentro. É uma tentativa de resolução de um problema de déficit. Segundo, o Antônio Carlos, que é um belo comunicador, sem dúvida, é o comunicador líder de muitos anos, há mais de 30 anos na Rádio Globo, foi devidamente injustiçado, penso eu. Foi demitido e graças também à sua capacidade, não só como comunicador, mas como empresário, ele tem algumas contas de publicidade e pode aportar àquela emissora uma quantidade vultosa de dinheiro que vai ser muito importante. Então nada mais natural que espreme daqui, espreme dali,
joga o Antônio Carlos ali dentro, porque ele traz dinheiro. Então é aquela história, assim, além do talento, talento é inegável. Você gostando ou não gostando da comunicação, isso faz parte do show, porque tem muita gente que gosta de mim e outros que não gostam, e assim sempre será. Então, é natural. Então não é que a emissora esteja contratando, a emissora está tentando resolver os seus próprios problemas. A pergunta que fica é se, na verdade, a soma desses dois grandes comunicadores, pelo menos um é grande comunicador, o outro é mais político comunicador, né? A soma desse dinheiro, se isso vai somado a outros dinheiros, quer dizer, digamos ao Zé Carlos Araújo, que também é bastante competente na condição de dinheiro, né? de trazer, além de ser um extraordinário narrador, o Apolim, de repente, quem sabe, a soma de toda essas verbas publicitárias possa soerguer essa emissora a tal ponto que um dia a gente possa considerar a atual direção séria, que a gente possa ter olhado para o passado e dizer assim, puxa, tá vendo, o cara assumiu aqui, né, fez isso, fez aquilo, ele cometeu erro todo mundo comete, mas está saneando as suas dívidas, e notadamente saneando as suas dívidas com aqueles que mais precisam, não é? Notadamente com um percentual elevadíssimo de pessoas que estão na maior dificuldade por causa dos problemas que eu acabei de relatar aqui. Então, essa é a minha versão daquilo que eu vivi ao longo dos 19 anos na Rádio Tupi, naquela emissora. Espero ter respondido a centenas de views de pessoas que me perguntaram a respeito disso e fazendo soma ao nosso querido Luizinho Campos, me solidarizando com todos aqueles meus colegas, aqueles homens de fato e mulheres de fato, que não cederam a um aceno de um salário, quando na verdade tinham como crédito 7 salários que até hoje não foram pagos. Vamos torcer, vamos pedir a Deus que ilumine os nossos juízes, os nossos advogados de defesa e, sobretudo, que ilumine também a mente da direção desta emissora, para que ela tenha, digamos assim, um planejamento real, que ela seja capaz, eu não estou falando de audiência, eu não tenho a menor dúvida de que ela terá uma grande audiência devido às bobagens que se fizeram na Rádio Globo, mas que, sobretudo, tenha dinheiro para pagar os seus compromissos e que, obviamente, cresça à luz dos homens e de Deus. Um abraço grande a todos vocês, muito obrigado.